celebrando a um judeu carpinteiro, que nunca escreveu um livro. Acredita-se que ele viajou menos de 50 quilômetros ao redor de onde ele vivia, nunca fundou uma instituição, nem mesmo uma igreja, não deixou nenhum inscrito para mim e para você, mas bilhões de pessoas, nesse domingo, estão celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, cantando canções semelhantes que eu e você cantamos, ou vamos cantar no dia de hoje, celebrando e dedicando as suas vidas a seguirem totalmente a Jesus Cristo. Você cristão ou não cristão, nós temos que lidar com uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: o que faz do cristianismo ser tão diferente? O que faz o cristianismo ter impactado tantas vidas? Quem sabe você pode pensar, realmente são os cristãos. Acredita-se que aproximadamente 1/3 da população mundial são cristãos. Pelo menos se denominam, autodenominam cristãos. Geralmente as pessoas falam, o segredo do cristianismo, o fundamento do cristianismo são o número de pessoas que existem ao redor do mundo. Engano seu. Quem sabe você pode falar, não, o segredo do cristianismo, o fundamento da fé cristã está no comportamento que as pessoas têm, que são diferenciados, e você, quem sabe, pensa que é só o comportamento, que as pessoas são diferentes umas das outras. Engano seu, porque na verdade um dos piores problemas do cristianismo são os próprios cristãos e os nossos próprios comportamentos, não é verdade? Quando você conversa com as pessoas não têm problema nenhum com Jesus Cristo. Elas têm problema com a igreja e com o nosso comportamento que nem sempre condiz com o que nós pregamos. Quem sabe você pensa que cristianismo a fundamentação da fé cristã está nas orações que Cristo responde para nós. Mas Jesus Cristo e a palavra do Senhor não deixa claro que Ele vai responder sempre as orações, sempre da forma que você quer, sempre do jeito que você quer, da maneira, do tempo que você espera. E nem promete responder todos os seus questionamentos. A fundamentação da fé cristã está muito além do que o nosso comportamento, ou a resposta de Deus para o coração do homem, mas a fundamentação da fé cristã está no que nós celebramos hoje. Está na ressurreição de Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Sabe-se que nos tempos de Jesus, quando você lê os historiadores do primeiro século, tem um historiador muito famoso, um judeu, chamado Flávio Josefo, e lá ele fala que havia várias pessoas que se autodenominavam Messias, antes, durante e depois do tempo de Jesus Cristo. Pessoas que falavam que eram Messias, e assim por diante. Mas quando elas morriam, as pessoas, os seus discípulos, aquelas pessoas que seguiam esses tais Messias, eles tinham apenas alguns ensinamentos, e baseado nesses ensinamentos, eles escreviam doutrinas, e faziam com que as pessoas seguiam as suas doutrinas, e assim por diante. Você vê, por exemplo, hoje, quando você olha para o islamismo, por exemplo, você vê pessoas seguindo ideias, conceitos, filosofias, que se tornam grandes religiões, grandes pessoas a serem seguidas. Mas Jesus Cristo foi totalmente diferente. Jesus Cristo nunca deixou uma filosofia ser seguida. Pelo contrário, tudo que Jesus Cristo falava se baseava em si mesmo. Em si mesmo. O próximo slide fala sobre isso. O discurso de Jesus nunca foi fundamentado em doutrina, filosofia ou comportamento, mas em si mesmo. Diferente de todas as ideias que nós vivemos hoje, ou religiões que vivemos hoje, que estão vivas até hoje, todas estão fundamentadas numa doutrina e não numa pessoa. Não é à toa que quando Jesus Cristo morreu na cruz, naquela sexta-feira à tarde, os discípulos foram embora, frustrados, desanimados, pensando, será que Jesus é mais um desses Messias? Será que nós vamos morrer em todos os ensinamentos que Ele deu, porque nós não temos nada para carregar adiante, nós não temos nada para levar adiante, porque tudo que Ele pregava estava baseado nele mesmo. Não havia escritos, não havia ensinamentos que estivessem desvinculados do que Jesus Cristo falou e pregou. Tudo que Jesus Cristo falou, pregou, ensinou e fez, estava alicerçado nele mesmo. É o que nós vemos no versículo de João, capítulo 14, versículo 6, fala, respondeu-lhe Jesus, eu sou. Eu sou. Ele não diz, eu sei aonde, eu posso apontar para, eu conheço. Não, ele fala, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele deixa isso bem claro, ele fundamenta tudo o que ele ensinou, tudo o que ele demonstrou na pessoa dele. E eu e você temos que lidar com isso, sejamos cristãos ou não. Como que responder que o cristianismo é tão diferente de tudo que nós conhecemos, tão impactante na vida das pessoas, pelo simples fato de que Jesus Cristo, onde foi fundamentada toda a nossa fé, ainda vive. Ele vive, Ele vive. E é por isso que o cristianismo, a nossa fé, é viva, não é morta. Não é fundamentada em uma filosofia, doutrina ou escritos, não. Ela é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Porque o discurso de Jesus, ele nunca foi fundamentado em dogmas ou ensinamentos, mas sobre a pessoa dele mesmo. Sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu me arrisco a dizer que sem ressurreição não haveria cristianismo. Sem ressurreição eu e você não estaríamos aqui no domingo pela manhã celebrando e dizendo: meu Cristo vive, é redentor. Sem a ressurreição eu não teria o mesmo olhar que eu tenho para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque morrer na cruz, tantas pessoas morreram. Mártires, eu e você conhecemos tantos, podemos nomear alguns, mas eles não mudaram a nossa vida, não mudaram a história. Jesus Cristo não somente morreu numa cruz, mas diz os Escritos Sagrados que no domingo pela manhã Ele ressuscitou. João capítulo 20, do versículo 1 ao 10 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, num domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Olha só, João aqui usa Maria Madalena, mas nós sabemos que com relação aos outros evangelhos, havia outras mulheres ali, Maria Madalena, Salomé, entre outras. Na verdade, João não está preocupado em colocar o número de pessoas que estavam lá, ele está mostrando que havia um grupo, e eram mulheres. E o detalhe é que elas foram de madrugada, diz o texto que ao romper do sol, quando o sol estava nascendo. Por que elas foram ao sepulcro? Pelo simples fato de que Jesus Cristo morreu numa sexta-feira à tarde. E os judeus não faziam nada no sábado. O sábado para eles é sagrado, e para muitos ainda hoje, ainda é sagrado. O sábado não começava à meia-noite da sexta-feira, mas começava às 6 horas, ao pôr do sol, mais ou menos entre volta das 6 horas, ao pôr do sol da sexta-feira à noite. Até o nascer do sol, aliás, o pôr do sol do sábado, 24 horas, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Quando Jesus Cristo morreu, acredita-se que foi por volta das 3 horas da tarde, quando constataram que Jesus Cristo havia mesmo morrido na cruz. Diz o texto que José de Arimateia, um homem muito rico do Sinédrio, junto com Nicodemos, outro homem importante daquela época, que começaram a seguir Jesus Cristo, foram a Pilatos, pedirem para que pudessem sepultar o corpo de Jesus. Você sabe que a história, os romanos, quando só crucificavam as pessoas, aquelas pessoas eram a escória da sociedade, eram assassinos, eles não tinham sepulcros, eles eram jogados em valas e enterrados como cães sem dono. Mas Jesus Cristo era diferente. E José de Arimateia vai para Pilatos e pede o corpo de Jesus. E de uma forma muito corrida, porque o sol estava quase se pondo. E eles não podiam fazer nada depois do sol. Eles enrolam num lençol branco com aromas. E na verdade eles colocam dentro de uma tumba, do túmulo, onde José de Arimateia tinha acabado de construir para ele mesmo. Mas ninguém havia ainda sido enterrado naquele túmulo, naquela tumba. E colocam Jesus Cristo às pressas, acredito eu. Por que será que mulheres, no domingo pela manhã, levando aromas para refazer o trabalho? Porque você sabe, né? Quando o homem faz o trabalho, é sempre meia boca. Sempre precisa de uma mulher para refazer o trabalho. Elas não puderam fazer isso no sábado, esperaram então o nascer do sol no domingo. E foram logo pela manhã para poder refazer o trabalho que os homens, de uma forma corrida, fizeram na sexta-feira à tarde. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Outro versículo. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava. Aqui a menção clara ao próprio autor do evangelho, João, o discípulo. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor. Ela não disse: ele ressuscitou.
Ele está vivo. Não, ela falou assim, olha, tiraram do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Diz o texto que ela chegou, deu a mensagem para os apóstolos, falaram assim, olha, provavelmente roubaram, a pedra está revolvida, o corpo não está lá mais, a gente não sabe onde colocaram, roubaram o corpo do nosso mestre. Um detalhe muito importante é que ela teve que sair correndo para falar com os discípulos, né? Jesus Cristo, em todo momento do seu discurso para os discípulos, se você vê na Bíblia, ele fala, é necessário que eu morra e ao terceiro dia eu ressuscite. E ele fala isso inúmeras vezes, repetidas vezes. Eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu imagino que se fosse eu e você, Jesus morreu na sexta-feira, eu acredito que a gente ia fazer um relógio de oração na frente do túmulo de Jesus. Terceiro dia chegou, hein? 5, 4, 3, 2, 1 e agora! Mas não. Aqueles homens que andaram com Jesus por vários anos, que ouviram Jesus falando que ele ia ressuscitar, nenhum deles estava esperando a ressurreição de Jesus Cristo. Tanto é que ninguém viu isso acontecer, a pedra rolar, apenas viram Jesus ressurreto. Mas não estavam ali para celebrar o maior momento da história, quando Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, o Filho de Deus, morreu na cruz, mas ressuscitou. Ninguém estava lá. Quem sabe você pode pensar, mas eu pensava que era ao contrário, eu pensei que eles tinham uma facilidade maior de acreditar na ressurreição. Não, se você for ver os pensamentos da época, para eles a ressurreição era inadmissível, era insustentável, isso nunca ia acontecer. Na verdade, eles acreditavam que a alma deles teria uma libertação do corpo, e eles queriam se libertar disso, e Jesus Cristo vem e fala diferente, não, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Por isso que os discípulos não estavam presentes lá. Não estavam presentes quando aquele momento maravilhoso aconteceu. Versículo 4 fala, ambos corriam juntos, Pedro e João, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Eles tiveram uma corrida ali, e João ganhou de Pedro, quem sabe Pedro precisava fazer mais exercício, não sei. Chegou primeiro ao sepulcro, e baixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, João, ele não entrou. Ele pensava, vou me contaminar entrando num lugar desse. Eu vou me contaminar entrando num sepulcro onde uma pessoa foi colocada. Ele não entrou. Mas o versículo 6 diz, então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele perdeu a corrida, mas ele acabou chegando. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, veja só esse detalhe que João nos dá. O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis. Não estavam junto com os lençóis, mas tinha sido deixado num lugar à parte. É outra evidência da ressurreição de Jesus Cristo, quando os lençóis que cobriam o seu corpo estavam no local e o lenço que cobria o seu rosto estava em outro lugar, deixado, quem sabe, cuidadosamente à parte. Cuidadosamente à parte. Você sabe que ninguém que rouba um corpo se preocupa com esses detalhes? Era uma evidência, Jesus Cristo mostrando, eu estou vivo. E João evidenciou isso, tanto é que ele colocou isso, mas esse lençol foi deixado à parte. Versículo 8 diz, então entrou também o outro discípulo, João entra, chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ele viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Eles não haviam entendido ainda. Eles caminhavam com Jesus, ouviam as parábolas de Jesus, viram Jesus fazendo os milagres, mas eles não tinham entendido ainda. E quando João viu, ele creu. E querido, a diferença que isso faz na nossa vida é tremenda. Porque eu e você cremos não só porque Jesus Cristo morreu numa cruz, mas nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus porque Ele ressuscitou. E isso que é a fundação da nossa fé. Nós temos que fundamentar nossa fé na ressurreição de Cristo. E sim, ela vai apontar e dar um colorido para tudo que Jesus Cristo fez. Dar sentido para tudo que Jesus Cristo fez em sua vida. Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre as evidências que nós temos para a ressurreição de Jesus Cristo. E a primeira evidência
e nós temos que encarar isso, é o túmulo vazio. Existe um túmulo, sim, mas ele está vazio. Diga comigo, vazio. O túmulo está vazio. No domingo pela manhã, aquela pedra foi revolvida por um anjo, e Deus chamou o seu filho para fora. Vem para fora, Jesus, você já cumpriu o que você tinha que ter feito. Venha para fora, venha para fora. Ele ressuscitou. Você pode visitar vários túmulos. Você pode visitar os túmulos de grandes personalidades, de grandes pessoas, homens e mulheres que, quem sabe, fundaram religiões inteiras. O túmulo de Jesus você pode visitar também, mas é o único que as portas estão abertas. É o único que você não vai encontrar restos mortais, não vai encontrar osso nenhum, porque Jesus Cristo não está lá. E esse é o nosso maior lema, é a ressurreição de Jesus Cristo, porque existe um túmulo sim, mas ele está vazio. A ressurreição não é fábula, a ressurreição não é historinha de criança. A ressurreição é um fato histórico. Segunda evidência, são as testemunhas oculares. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 3 a 8. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8. É Paulo escrevendo, e ele fala aqui exatamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, olha só, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, é Pedro. Ele apareceu a Pedro, Paulo está falando. Pedro o viu. Ele continua, e depois, aos 12, todos os apóstolos ali o viram. E ele continua, depois foi visto por mais de, o que está escrito na sua Bíblia? 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O que Paulo está falando aqui? Olha aqui para mim, ele está falando o seguinte, ele estava escrevendo esse texto e falando assim, olha, estou escrevendo esse texto para você hoje, pode conferir, existem 500 pessoas que viram Jesus Cristo, procure elas, converse com elas, procure Pedro, converse com Pedro, eles viram Jesus, não foi uma ou duas pessoas, e você sabe muito bem, quando você tem um testemunho de uma pessoa, quem sabe você pode pensar que ela teve uma alucinação, não é verdade? Ela viu coisas. Paulo está falando o seguinte, dificilmente 500 pessoas vão ter uma alucinação coletiva, eu nunca vi isso. Paulo está falando, vá lá e procure uma delas, converse com elas. É evidente, eles viram Jesus ressurreto. Depois foi visto, aliás, o versículo 7, depois foi visto por Tiago. E você sabe, Tiago era o irmão de Jesus Cristo. Irmão de Jesus Cristo. Olha, você que tem irmão ou irmã, quantos aqui tem irmãos ou irmãs? Levante sua mão, isso. Imagina se o seu irmão ou sua irmã, certo dia, falasse para você assim, eu sou filho de Deus. O que você ia pensar dele? Você ia falar assim, está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Querido, se o irmão de Tiago disse e confessa que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, e era uma pessoa que andava com ele, você tem que dar crédito nisso. Você tem que dar crédito, porque se o irmão admite que o outro irmão, o seu irmão, é filho de Deus, você tem que dar crédito nisso. E ele continua, e foi mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, fazendo referência àquele momento em que Jesus Cristo aparece para Paulo, aliás, para Saulo, e muda o nome dele para Paulo. Havia testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus Cristo. Queridos, se a ressurreição fosse uma mentira, ela não teria suportado séculos e milênios uma história que é mentira. Outra evidência muito maravilhosa é que havia mulheres como testemunhas. E nós temos que entender, nessa época, as mulheres não tinham voz, elas não serviam para dar testemunho, elas eram marginalizadas naquela sociedade. Inclusive, existem alguns gregos filósofos dessa época que diziam o seguinte, a ressurreição de Jesus Cristo não aconteceu porque ela foi testemunhada por mulheres. Simplesmente porque eram mulheres. Então imagine só que Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, quando fossem inventar uma história sobre a ressurreição de Jesus, fatalmente
eles nunca colocariam mulheres para ver a ressurreição de Cristo. Eles colocariam, quem sabe, homens importantes, homens ali de prestígio, que realmente pudessem dar testemunho do que aconteceu. O fato é, os evangelistas colocaram mulheres, porque eles não estavam preocupados em provar que era verdade ou não. Eles estavam preocupados em relatar o que realmente aconteceu, a ressurreição de Jesus Cristo. Terceira evidência da ressurreição de Jesus Cristo é o impacto na vida dos discípulos. Isso é claro. O impacto na minha vida e na sua vida. Você sabe que aquele que se rende a Jesus Cristo tem sua vida totalmente transformada, não pelos ensinamentos, mas por Jesus Cristo em nossa vida. Isso traz mudança não comportamental, mas traz mudança de coração, amém? Você sabe que após a morte de Jesus Cristo, os discípulos abandonaram Jesus. Ninguém ficou para contar a história, ninguém foi lá tirar Jesus da cruz e colocar ele num túmulo. Eles estavam com medo. Quando eles olharam Jesus Cristo naquela cruz, sangrando até morrer, quando eles olharam aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus Cristo, aqueles cravos nas suas mãos, eles pensaram, isso vai acontecer conosco, nós seremos os próximos. Nós seremos os próximos a ser perseguidos. E eles, de uma forma covarde, fugiram, se esconderam, amedrontados. O que faz você e eu pensar que um grupo de homens que estavam covardemente escondidos, depois da ressurreição, se tornam grandes pregadores da palavra? O que faz eu e você entender que a vida deles foi mudada drasticamente em algumas horas, em alguns dias? Simplesmente porque eles viram Jesus Cristo ressurreto. E quando você tem esse entendimento que Jesus Cristo ressuscitou, querido, os nossos problemas terrestres ficam tão pequenos. Os nossos problemas do dia a dia ficam tão pequenos, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo. E nós podemos falar que nem Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós podemos viver, sim. Qual foi a recompensa desses homens? Nenhuma, pelo contrário. Pedro, acredita-se que foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, depois de ser apedrejado, açoitado, preso injustamente, acredita-se que ele foi decapitado. Matias, acredita que ele foi queimado vivo, entre outras histórias que você pode ler sobre os apóstolos, homens que seguiam Jesus. Por qual recompensa? Porque eles sabiam que assim como o mestre deles, Jesus Cristo, havia ressuscitado, um dia eles seriam levantados também e glorificariam o nome do Senhor para todo sempre. Por isso eles não eram mais apegados a esse mundo, mas os olhos deles estavam em Jesus Cristo ressurreto. Ah, que impacto maravilhoso que foi feito na vida desses homens, até a palavra e o evangelho chegar às nossas mãos. Nem mesmo os discípulos esperavam a ressurreição de Jesus Cristo, você sabe disso? Na verdade, se você for ver a palavra, os incrédulos, os judeus daquela época, aquelas pessoas que perseguiam a Jesus, acreditavam mais na ressurreição do que os próprios discípulos. Porque foram os incrédulos que colocaram soldados à beira da porta do túmulo. Não eram os discípulos que estavam esperando isso. Foram os incrédulos que começaram a perseguir a igreja, porque eles acreditavam naquele movimento, que eles chamavam o caminho. Os discípulos não. Quem sabe eu e você pensamos e acreditamos em Jesus até certo ponto, mas fica tão difícil de acreditar que Jesus ressuscitou, querido. A ressurreição de Cristo responde a todos os anseios do meio do seu coração. O versículo 8 e 9, vamos lembrar, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. João teve sua vida transformada quando ele viu aquilo e realmente ele creu na ressurreição de Jesus Cristo. Não foi quando ele viu Jesus Cristo na cruz, não foi quando ele caminhou com Jesus, não foi quando ele viu os milagres acontecendo, ele veio realmente a confessar a sua vida aos pés de Jesus Cristo quando ele teve um impacto com a ressurreição. E a ressurreição realmente mostra que Jesus Cristo é muito mais do que um mártir, ele é o Salvador do mundo, ele é o Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ressuscitou. Então vamos voltar para as evidências da ressurreição de Cristo. O túmulo vazio, as testemunhas oculares, nós colocamos aqui as mulheres, o impacto na vida dos discípulos. E o quarto e último que eu quero colocar aqui, o avanço da igreja. Você sabe que a Bíblia como nós a temos, ela só veio a ser desenvolvida 300 anos, em volta de 300 anos, 400 anos
depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquela primeira igreja, ela tinha o Velho Testamento, ela não tinha o seguinte, abre em Filipenses, capítulo tal, abre em João, eles não tinham esse acesso que eu e você temos. Como que a igreja pôde sobreviver mesmo assim? Você sabe que eles eram perseguidos, o judaísmo perseguiu, o Império Romano perseguia, e você quando lê Atos dos Apóstolos, você vê bem isso. O judaísmo e o Império Romano perseguindo os cristãos, matando cristãos, prendendo cristãos. O maior exemplo foi Estevão, quando Saulo consentia com a sua morte. Eles queriam acabar aquele novo modo de pensar, de agir, segundo eles, uma nova filosofia, uma nova religião. Como que a igreja sobreviveu a tão perseguida situação? Como que a igreja hoje sobrevive em países onde ela não tem acesso à leitura da palavra? Onde ela é perseguida? Por que ela é perseguida? Porque os cristãos estão crescendo. Porque Jesus Cristo está fazendo uma grande obra. Seja nos países mais perseguidos ou nos países com maior liberdade como nós temos. O avanço da igreja é evidente, que ela não está alicerçada em alguma coisa que ela lê, mas está alicerçada em Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que nós podemos ver quando nós olhamos um ao outro. Nós vemos isso aqui é fruto da ressurreição. É fruto de um Deus que não foi vencido pela morte, mas Ele está vivo. É Jesus Cristo, é o nosso alicerce. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 21 diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, as primeiras coisas, os que dormem, visto que a morte veio por um homem. Ele está fazendo referência aqui a Adão. Por um homem entrou a morte na humanidade. Também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. É por intermédio da ressurreição que eu e você vamos poder rever aqueles que dormiram em Cristo. É por intermédio da ressurreição que você vai poder ver um ente querido que confessou a Jesus Cristo no passado. É por meio da ressurreição que você, pai, mãe, vai ver seu filho que, quem sabe, morreu muito cedo. É através da ressurreição que nós vamos nos ver no céu. É através da ressurreição que nós vamos poder glorificar a Deus de todo o nosso coração. Recentemente eu tive o privilégio de ver no YouTube o testemunho de uma mulher chamada Joni. Eu não vou soletrar o nome dela aqui, que eu com certeza vou falar errado. Joni. Ela era uma mulher de aproximadamente 70 anos. Cristã. Hoje ela é radialista nos Estados Unidos, tem um programa cristão lá. Mas por volta dos seus 15, 16 anos, ela teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo e entregou sua vida a Jesus Cristo. Mas aos 17 anos, ela foi convidada para ir na praia. E num mergulho, ela quebrou uma das vértebras e ficou tetraplégica. Só movimenta o pescoço. Não tem movimento mais do seu corpo. E naquele momento, diz ela, que ela entrou em profunda depressão. Mas continuou cristã, fundamentando a sua fé em Jesus Cristo. E diz ela nos seus relatos que toda vez que ela ia para a igreja, os pastores pediam para as pessoas se colocarem de joelhos. Mas ela nunca pôde se colocar de joelhos porque ela era presa numa cadeira de rodas. Mas diz ela que certa vez, quando o pastor pediu para ela se colocar de joelhos, ela começou a chorar. E ela disse o seguinte, olha, eu não estou chorando porque eu não posso me colocar de joelhos aqui. Eu estou chorando porque um dia eu vou ter minhas pernas de volta dos céus. E lá no céu, quando Jesus quis falar assim, ó, venham se assentar à mesa do banquete do Cordeiro de Deus. Ela diz que a primeira coisa que ela vai fazer não vai ser pular com as suas novas pernas, não vai ser dançar, como algumas pessoas pensam. Mas ela vai correr para Jesus Cristo. E vai se ajoelhar nos pés de Jesus Cristo. Porque ela sabe que no céu tudo vai ser diferente, tudo vai ser restaurado. Querida, a ressurreição traz esperança real ao nosso coração. Ressurreição não é fato. Não é fato. E é por isso que eu e você podemos falar assim, porque Ele vive hoje, eu posso crer no amanhã. Diz o hino, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Ele vive,
Ele vive. Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu posso ter esperança no meu coração, porque um dia Jesus Cristo saiu daquele túmulo, ressuscitou. Não importa se você é perfeito ou não. Aquela mulher não pode andar. Mas ela falou que a primeira coisa que ela vai fazer com as suas novas pernas não é pular, mas é se ajoelhar a Jesus Cristo e falar: Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque você ressuscitou. E é por isso que eu posso crer que eu vou ressuscitar também. Sabe, a ressurreição que tem muito mais para nos falar. A ressurreição de Cristo legitima tudo que Ele ensinou e realizou. Tudo que Ele ensinou e realizou. Quando você olha em João capítulo 19, vou colocar aqui no telão, fala assim: quando pois Jesus tomou o vinagre, Ele disse: está consumado. Está consumado. Foram as últimas palavras de Jesus Cristo naquela cruz. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa palavra está consumada é uma palavra linda. No grego ela significa tetelestai, ela significa muito mais do que está consumado. Na verdade, existem vários significados para essa palavra, vou colocar só algumas aqui, eu quero passar bem rápido, porque eu quero terminar esse sermão. Um dos significados é o seguinte: quando um artista terminava uma obra-prima, quem sabe um escultor, um pintor, um escritor, ele terminava aquela obra-prima e dizia: tetelestai, está consumado. Eu imagino que Jesus Cristo naquela cruz disse: está consumado, para a obra-prima da salvação que Deus tinha planejado. Ele deu a última pincelada naquele quadro, a última palavra daquele texto e disse: está consumado. Também era usado quando um servo terminava o seu trabalho e buscava o seu senhor e dizia: tetelestai, está acabado, está finalizado. Imagine que Jesus Cristo naquela cruz olhou para o Senhor e Ele dizia bem claro que Ele fazia a vontade de Deus Pai. Ele disse para Deus Pai: está consumado, eu fiz tudo que precisava ser feito, tetelestai. Mas também era usado para o resgate final de uma dívida. Quando alguém acabava de pagar aquele débito, que estava toda a sua dívida, aquela pessoa pagava a sua última parcela e dizia: tetelestai, está consumado, está finalizado, está pago esse débito. Jesus Cristo naquela cruz, Ele disse para você, para mim, para Deus: está pago. O meu e o seu pecado estão pagos. Eu posso crer nisso por causa da ressurreição. Por causa da ressurreição. Sabe que tetelestai, essa palavra grega, quer dizer está consumado. Quando Jesus Cristo disse isso naquela cruz: está consumado, está finalizado, está encerrado, foi para que eu e você hoje pudéssemos levantar e dizer: está começando. É um novo começo para a minha vida. Em Cristo Jesus eu posso ter uma história renovada, eu posso ter um novo começo. Eu quero desafiar você a colocar-se em pé nessa manhã, levantar suas mãos aos céus e falar: obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor me dá a oportunidade de começar. Levanta uma das suas mãos, adora Ele. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor disse: está consumado naquela cruz, para que eu tivesse esperança, para que eu não olhasse para esse mundo, mas para que a minha vida estivesse totalmente guardada em Cristo Jesus. Está consumado. Mas para nós, Senhor, está começando, é uma nova vida. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Ele disse: eu te dou um novo começo, meu filho e minha filha, eu escrevo uma nova história, está pago. A obra-prima de Deus naquela cruz foi a última palavra que Ele escreveu, foi o ponto final, para que eu e você pudéssemos ser salvos e ter as nossas vidas redimidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor se derramou naquela cruz, mas a morte e o inferno não puderam te derrotar. O aguilhão da morte não tem mais voz. Aleluia! O Senhor venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida nesse dia da ressurreição, que possamos proclamar, Deus, a todo mundo que o nosso Redentor vive, que Jesus Cristo venceu a morte, que existe um túmulo sim, mas ele está vazio. Aleluia! Aleluia. Oh Pai, nós te glorificamos, te adoramos e fazemos isso no nome maravilhoso de Jesus ressurreto.
que está vivo para sempre e sempre. Amém. 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 Oh, Jesus.